Aleluia. Podeis assentar. Glória a Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje estamos no nosso quinto dia. Nós vamos até domingo. Nesses dias de primícias, não são primícias por festa judaica, são primícias porque são os primeiros que nós estamos consagrando ao Senhor nesse tempo, para ouvir a sua voz, buscar direções, discernir tempos. Todos vocês sabem da minha inclinação para Gênesis 1 e 2, pelo plano original, pela maquete. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem numa realidade sobrenatural. Quando nós falamos de uma realidade sobrenatural, nós falamos de uma realidade que está sobre o natural. É que a palavra sobrenatural para nós, ela já tem ranços, né? Eu não estou falando que são ranços ruins. É quando a gente fala de algo sobrenatural, a gente está falando do mover. Não, eu estou falando no sentido real da palavra. Quando Deus nos criou, Ele nos criou de uma forma sobrenatural. Por mais que Deus nos criou ser humano, Deus nos criou para ser humano. Mas Ele nos criou para ser humano a partir do espiritual. E quando Deus nos criou de forma espiritual, isso significa que nós vivíamos do espírito ou do espiritual para o natural. Quando Deus colocou o homem na terra, preste atenção, quando Deus colocou o homem na terra, Ele não colocou o homem na terra como pedinte. Ele não colocou o homem na terra, preste atenção, Deus não colocou o homem na terra para que quando tivesse necessidade clamasse a Deus. Deus colocou o homem na terra para que o homem vivesse a partir dos céus na terra. Deus não é glorificado simplesmente quando Ele resolve nossos problemas. Deus é glorificado quando nós vivemos como deveríamos viver. Deus não é glorificado simplesmente quando Ele resolve um problema. Deus é glorificado quando você é o que deveria ser. A nossa mentalidade religiosa é que agora que nós nos convertemos, Deus supre as nossas necessidades. Isso é parte da verdade. E qual é a totalidade da verdade? É que após nascermos de novo, nós não temos mais necessidade. Ou seja, quando Deus nos salvou em Cristo Jesus, Ele nos salvou dentro de um pacote, e não simplesmente dentro de um direito de acesso. Deixa eu falar isso novamente para você. Quando Deus nos salvou, Ele nos salvou dentro de um pacote, de uma realidade, e não de um direito de acesso. Quando Deus nos salvou, Ele não nos salvou para termos, Ele nos salvou para sermos. A partir de agora, ou seja, Deus nunca quis que o homem pedisse algo para Ele. Deus queria que o homem acessasse quem Ele é em Deus. O que é o pecado? Nós podemos definir o pecado de diversas maneiras, mas o que é, ou o que o diabo precisou fazer para alcançar o homem, para acessar, ou melhor dizendo, o homem? Como que o diabo teve acesso ao homem? O diabo teve acesso ao homem quando ele conseguiu fazer com que o homem duvidasse do que Deus disse.
O diabo nunca teria acesso ao homem se o homem ficasse com o que Deus disse. Isso é uma verdade imutável, indubitável. Essa é uma verdade eterna. Presta atenção. O diabo só pode acessar áreas da nossa vida que nós não acreditamos no que Deus diz. O diabo não pode acessar a palavra de Deus. O diabo não pode acessar alguém que está numa verdade. O que é, ou qual foi a raiz do pecado? A raiz do pecado foi a incredulidade. A incredulidade é a raiz de todo pecado. O que é a incredulidade? A incredulidade é não crer no que Deus diz. A incredulidade é não crer no que Deus diz. Depois que o diabo foi expulso dos céus, e nós não vamos entrar nisso, quantos acessos ele teve aos céus? Quando eu falo de acesso, quantas crises ele conseguiu colocar no céu? Quantas doenças ele conseguiu colocar nos céus? Quanta crise financeira ele conseguiu colocar nos céus? O diabo nunca teve acesso aos céus. Quando eu falo acesso, em questão de gerar um problema no céu. Agora, é importante que nós entendamos céus não simplesmente como lugar, mas como uma pessoa. Para que o diabo tivesse acesso ao homem, o homem precisava acreditar no que o diabo estava falando. E na hora que o homem acreditou no que o diabo estava falando, o homem passou a ter uma outra verdade sobre a sua vida. Quando o homem passou a acreditar no que o diabo disse e não no que Deus falou, o homem passou a ter uma outra verdade. O diabo nunca vai ter acesso, ou ele nunca vai conseguir vencer alguém que se estabelece numa verdade. Quando eu falo que ele nunca vai conseguir ter acesso, ele pode gerar guerras naquele lugar, mas ele nunca vai conseguir ter uma vitória naquele lugar. Por quê? Porque você não pode separar Deus da palavra, e você não pode separar a palavra de Deus. Deus e sua palavra são um só. Quando o diabo consegue ter um acesso às nossas vidas, a uma área da nossa vida, a nossa saúde, ele consegue ter acesso porque nós não estamos alinhados com a palavra. Quando nós estamos alinhados com a palavra, não importa o que aconteça, não importa nem o resultado daquilo, nós estamos numa verdade, e a verdade de Deus é imutável, e acabou. A grande questão é que nós não temos verdades definidas dentro de nós. A grande questão é que em algum momento, isso daqui é minha verdade, e isso daqui é minha outra verdade. Ou seja, depois que o homem pecou, que ele perdeu a realidade dos céus, as suas verdades passaram a ser verdades terrenas. Passaram a ser verdades naturais, emocionais, intelectuais. O homem passou a ter suas próprias verdades. E Deus não negocia a verdade dele com a sua. Deus não negocia as verdades dele com as minhas. Não adianta. A verdade dele é a verdade. E acabou. Eu posso criar as minhas, mas Deus não entra nas minhas verdades. Deus se move através da verdade dele. E quando o homem passou a ter suas verdades, ele passou a viver nas suas próprias realidades. Todo o nosso sofrimento é a partir das verdades que nós temos.
não das verdades de Deus. Existe um lugar em Deus onde nós estamos protegidos. Nós não estamos protegidos das guerras, nós estamos protegidos sobre qualquer coisa. Quando eu falo sobre qualquer coisa, não é sobre o resultado. A ideia de sermos mais do que vencedor não está limitada a um resultado. A ideia de sermos mais que vencedores não é um resultado, é uma condição imutável. Você entendeu isso, não? Não há nada que você ganhe que te faça vencedor, e não há nada que você perca que te faça derrotado. Porque a minha condição de vitória é uma condição que eu tenho em Cristo, e acabou. Abra comigo Filipenses. Filipenses capítulo 4. Onde foi uma pancada mais forte, hoje a gente pega mais leve, amanhã mais forte, para deixar para cicatrizar um pouco para outro dia, né? Procura aguentar, né? Se você bater direto no mesmo lugar. Filipenses 4, verso 11 até o 13. Filipenses 4, 11 ao 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A pergunta é: quantos de nós aprendemos já isso? Olhe para mim, eu ainda não aprendi. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda, em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, que nível de fé é esse? Não é uma fé que muda resultado, é uma fé que suporta. Não é uma fé que muda, é uma fé que suporta. Quando eu estou estabelecido em um lugar, que na verdade é uma pessoa, eu aprendo a viver a partir dessa pessoa. Eu aprendo a viver acima de toda e qualquer circunstância. E por que é importante nós entendermos isso? Porque se nós olharmos para o mundo, preste atenção, é de mal a pior. Se nós olharmos para o mundo, a instabilidade, bolsa de valores, mercado, ações, desemprego, emprego, índice de mortalidade, índice de pobreza, terremotos, fome, como viver bem em meio a tudo isso? E por que nós não conseguimos viver bem em meio a tudo isso? Primeiro, como viver bem em meio a tudo isso? E por que não conseguimos viver bem em meio a tudo isso? Porque todas as nossas verdades e confianças estão nessa esfera. Estão na esfera do intelectual, do emocional. Eu aprendi muito disso no meio dessa pandemia. Muito, mas muito. Mas muito. Por quê? Porque tudo na sua vida, ou eu creio que na maioria das pessoas, estava projetada, organizada. De repente, a agenda do mundo mudou, alterou.
A sua vida estava no seu controle. De repente, ninguém tem mais controle. E agora? Não foi um ato de desorganização minha. Não foi que eu dei um passo maior do que a perna. Não, foi simplesmente que mudou tudo. Como viver bem em meio a isso? Eu só posso viver bem em meio a isso se eu encontrei um lugar acima disso. Eu só consigo viver bem em meio a isso se eu encontrar um lugar acima disso. Quando o homem pecou, ele perdeu a sua divindade, ele perdeu a sua posição, e tudo que ele passou a ter foi uma condição. A condição fala daquilo que acontece em volta, à sua volta. A sua posição fala do lugar que você tem espiritual. Quando a Bíblia diz que o homem caiu, ele não levou um tombo no Éden. Quando a Bíblia fala que ele caiu da posição que ele tinha. Ele tinha um lugar em Deus, agora ele não tem mais. Isso é a queda. É a queda da posição. Ele vivia dos céus para a terra. Todas as suas verdades não estavam na terra, estavam em Deus. E as verdades em Deus eram as verdades dele. Ele não tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não tinha as verdades humanas. Ele não tinha essas verdades. Tudo que ele ouvia de Deus. Tudo que ele conhecia através de Deus. Qualquer assunto que você conversasse com Adão e você perguntasse quem falou, ele falava, foi Deus. Só que agora, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tem as suas próprias verdades. Porque o homem natural, ele tem suas verdades. Mas o homem espiritual também tem as suas. A grande questão é que nós somos abalados pelas verdades terrenas. Nós somos abalados pelas circunstâncias terrenas. E quanto mais essa verdade é minha verdade, porque o Regis pode ter uma verdade muito mais forte na terra sobre ele do que eu. Ou eu posso ter uma verdade muito mais forte humana. Ele pode acreditar em algo, humanamente falando, que se aquilo mover-se, ele fica extremamente abalado e eu menos, ou vice-versa. Porque é uma verdade terrena. Quando foi que uma situação na terra abalou Jesus? Quando foi que uma circunstância mexeu com ele? Por quê? Porque ele estava aqui, mas ele não era daqui. Ele estava em meio a uma circunstância, mas aquela circunstância não estava dentro dele. O que tem nos afetado, não é o que acontece à nossa volta, é o que acontece dentro de nós. Os medos e temores podem terem sido aguçados por uma circunstância, mas só nos afetou porque mexeu dentro de nós. Se não tivesse mexido dentro de nós, você nunca vai ter um problema dentro. Você nunca vai ter um problema fora se você não tiver esse problema dentro. Pastor, mas se eu tiver um problema lá fora, eu não tenho dentro? Não. Você pode estar aqui dentro, está chovendo lá fora. Você não está com problema nenhum aqui dentro. Quando eu entendo, irmãos, que as minhas verdades são as verdades do reino, as verdades do mundo não me movem, não mexe comigo. E o problema de nós vivermos com as verdades da terra é que nós seremos solapados. Nós viveremos daqui para frente dias difíceis.
como encarar. A única maneira de nós encararmos é nos estabelecermos na verdade que é Cristo. Alcançarmos um lugar aonde nós vamos viver da nossa posição. As pessoas arrumam um monte de coisa. Pastor, a gente é carne, né? A gente... São todos os argumentos que a gente quer que seja aceito. Paulo disse: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. O problema não é o problema que aconteceu à sua volta. O problema é o problema que está dentro de você. O problema não é aquilo que está à minha volta. Se eu estiver fundamentado, irmãos, acabou. A subjetividade também entra aí. Duas pessoas andando no mesmo caminho, aconteceu isso com Jesus, eles estavam todos no mesmo barco, de repente a tempestade veio sobre quantos? Sobre 12 pessoas, 12, 13 pessoas, não é isso? Os 12 apóstolos e mais Jesus, 13 pessoas no mesmo barco, mas em lugares diferentes. Os 12 estavam no barco. Pastor Jesus também estava. Quando eu falo que os 12 estavam, a única verdade que os 12 tinham era a verdade do barco. Mas Jesus tinha uma verdade que era acima do barco. Qual é a garantia da vida? A garantia da vida é o conhecimento do propósito. Qual é a garantia que eu não morro agora? Tem gente que diz assim: ninguém tem garantia, né, pastor? Tem. O reconhecimento do propósito te torna imortal até você terminar o que veio fazer. O conhecimento do propósito te torna imortal até você terminar o que veio fazer. Nada é mais poderoso do que o propósito eterno de Deus. A ignorância te mata prematuramente. O propósito te faz terminar. O que pode matar uma pessoa de forma prematura é a ignorância. Quando você conhece o seu propósito, você não vai antes e nem depois. A questão é: eu conheço o meu propósito? Aonde, ou melhor, quais são as minhas verdades e como eu estou fundamentado nessas verdades? Qual é a minha verdade acerca da saúde? Quais são as minhas verdades acerca da minha família? Quais são as minhas verdades acerca das minhas finanças, do meu ministério? Quais são as verdades que eu tenho acerca de mim mesmo? As verdades que eu tenho acerca de mim mesmo são resultados da minha criação, dos meus traumas ou do que Deus diz? Renovar a mente não é ter bons pensamentos. Renovar a mente é pensar como Deus pensa. Se eu falasse para você como você se define, você me diria algo. E esse algo que você me diria nesse exato momento dependeria muito, ou vai depender muito de como você está agora. Se você estiver bem, você vai falar bem de você. Eu sou um cara legal, pessoal. Sim. Aquelas conversinhas, tem as minhas falhas como todo mundo, mas sou uma pessoa. Isso é o que você pensa de você. O que Deus pensa acerca de você? Você acredita no que o diabo diz, acredita no que o seu pai diz, acredita no que as pessoas dizem, mas não acredita que Deus diz. O que Deus diz, é o que sei. Que pensamentos que eu tenho acerca de você?
O meu relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento de pedinte, mas um relacionamento de conhecimento. Eu preciso descobrir quem eu sou e viver a partir do que Deus diz. Se Deus diz que eu sou, independente do que está acontecendo. Se Deus diz que eu sou curado, a dor, não importa o quanto você doa, a minha verdade é maior do que o meu sentimento. Existe um sentimento de dor, mas a minha verdade é o que Deus diz. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4. Segunda Coríntios 4. Aleluia. Às vezes nós achamos que a guerra foi perdida por causa da circunstância. Às vezes nós achamos que a guerra foi perdida porque não teve uma saída. A guerra foi perdida porque eu acreditei na verdade errada. O problema nosso em relação à fé é que nós desenvolvemos uma fé de resultado e não de fundamento. Olha o que a Bíblia diz: a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. O fundamento pode te trazer resultado, mas se o resultado não vir, você não sai do lugar. Você não entendeu isso? A fé, o fundamento da fé pode trazer resultado. Só que se o resultado não vir por ser um fundamento, você continua no mesmo lugar, na mesma verdade. O pau está quebrando e você está aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho um fundamento. Só por isso. O fundamento é o que te estabelece no lugar. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É fundamento. Acordei, Deus está comigo. E não acordei, eu estou com Ele. Acabou. Na vida, estou com Ele. E na morte, cheguei para Ele. Acabou. O que eu não posso é sair do fundamento. Quando eu estabeleço a minha fé no resultado, se o resultado não vem, eu acho que eu perdi. Eu acho que Deus não fez. Olha o que é que Jó disse. Nós já vamos ler 2 Coríntios. Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Pode dar água no pescoço, eu estou estabelecido nele. Eu estou esperando nele. Se não der certo, eu vou morrer, mas morro nele. É isso que eu preciso entender. Não é uma fé que traz resultado, é uma fé que me estabelece. Acabou. Por quê? Porque tem coisa que você vai ganhar, e tem coisa que você vai ganhar perdendo. Tem coisa na sua vida que vai mudar, e tem coisa na sua vida que não vai mudar para mudar você. Tem coisa na sua vida que Deus vai mudar, e tem coisa que nunca vai mudar, porque Deus vai usar aquilo que não muda para mudar você. Agora, por que nós temos dificuldade de entender isso? Porque tudo para nós é sombra e água fresca. É por isso que nós temos esse evangelho Nutella. É o evangelho Nutella, que não tem fundamento. Por que você está bem? Porque deu tudo certo. Por que você está mal? Porque deu tudo errado. Escute, a verdade não muda, porque o resultado não foi favorável. Deus não perdeu, porque as coisas não saíram.
como eu queria. Deus é Deus. Quando eu entendo isso, irmãos, eu passo a viver em outro lugar. Preste atenção, se o dia foi bom, você está em Deus. E se foi mal, eu permaneço em Deus. Pastor, isso é conformismo? Não, isso é garantia, isso é certeza de saber quem Deus é e quem você é em Deus, e acabou. Estou com vontade de orar, eu oro. E se eu não estou? Eu oro do mesmo jeito. Acabou. Por quê? Porque isso é um fundamento. É isso que eu preciso entender. Qual que é a verdade sobre a minha vida? Aonde que eu estou estabelecido, irmão? 2 Coríntios 4, 18. 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que eu preciso entender, irmãos, é que existe um lugar em Deus aonde os resultados não mudam a minha vida, aonde quem eu sou não muda, aonde eu entendo que eu estou acima de qualquer coisa. Tem gente frustrado com Deus porque Deus não fez como Ele queria. Deus não trabalha para você. Se Ele trabalhasse para você, Ele não era seu Deus, Ele era sua fada madrinha. Ele era seu Papai Noel ou o gênio da lâmpada. Deus não trabalha para você, Deus trabalha por você. Ele não faz o que eu quero, Ele faz o que eu preciso. É por isso que a fé não é para Deus fazer, a fé é para acessar o que está feito. Se a fé fosse para Deus fazer, nós seríamos pedinte e Deus seria um milagreiro. A fé não é para fazer, a fé é para acessar. Por quê? Porque Deus não tem um lugar de bênçãos, Deus não tem um lugar de coisas, Deus não tem uma sala cheia de cabelo lá no céu das irmãs que corta o cabelo. Deus não tem uma sala de presente, não vem um anjo com a bandeja com a presente. As bênçãos de Deus é uma pessoa, a sua saúde é Cristo, a sua prosperidade é Cristo, a sua verdade é Cristo, o seu caminho é Cristo, a sua salvação é Cristo. Acabou! Ele não tem vida para te dar, Ele quer ser a sua vida. Acabou. É isso que eu preciso entender. Deus não tem prosperidade para você, Ele é a sua prosperidade. Se Deus fosse um Deus que tivesse coisas, você seria um pedinte e Ele seria um milagreiro. É claro que no antigo pacto, o homem era abençoado por aquilo que ele fazia, era um pacto estabelecido. Porém, no novo pacto eu sou abençoado pelo lugar que eu estou. E esse lugar, irmãos, o que a igreja não entendeu, é uma questão de lugar. Deus nunca quis te colocar num lugar, Deus sempre quis que você estabelecesse numa pessoa. Acabou. Se
toda a nossa visão, irmãos, está naquilo que nós estamos vendo, a nossa vida será uma montanha russa. Um dia bem, um dia mal, um dia bem, um dia mal, um dia bem, um dia mal. E daqui para frente, um dia bem, um dia mal. E aí? Paulo disse: eu aprendi a viver bem, não com. Eu já falei sobre em, preposição primária, conotação de ligar. Eu estou bem, não com. Eu estou bem em Cristo. Se você quer viver uma vida vitoriosa, precisa aprender a viver em Cristo. O que o diabo quer arrancar de nós é a certeza da palavra, ou o que ele quer que nós não alcancemos é a certeza da palavra do que Deus diz. Ele não quer que você se estabeleça nisso. Pastor, passei no médico esses dias, parece que o negócio não está bem. É mesmo? Quem falou? O médico. E o que Deus falou? Deus eu não sei, pastor, mas o médico falou assim que é sério o meu caso. E por que o que o médico falou te deixou tão abalado? Você está falando que o médico está mentindo? Não, eu estou falando que o médico falou uma verdade a partir do que ele estudou. Mas por que você está tão abalado? Porque o médico sabe das coisas, né, pastor? E Deus não sabe. Você está abalado, ou nós ficamos abalados, porque eu acredito no médico. E eu não estaria abalado se eu acreditasse tanto em Deus quanto eu acredito no médico. Negócio aí mata. Doutor, deixa eu falar um negócio pra você. Eu não morro enquanto eu não terminar. É por isso que quando Pedro corta a orelha do soldado, ele diz: Pedro, deixa eu te falar um negócio, guarda a espada. Quem pela espada vive, pela espada morre. Ou você acha que se eu quisesse, eu rogaria o Pai e pediria 12 legiões de anjos? Agora é só se eu quisesse, mas eu não quero. Por que Jesus não? Você acha que ele estava prestes a passar era sombra e água fresca? Era fichinha? Porque o que ele ia passar não determinaria quem ele era. O que eu preciso entender é que a fé nem sempre livra, mas ela sempre guarda. A fé nem sempre livra, mas ela sempre guarda. A fé não é uma garantia de uma estrada boa. A fé é a certeza da chegada. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pedro, eu vim para essa hora. Aí ele diz em João 10, a minha vida. Irmãos, eu acho que a maior crise do Satanás em toda a sua existência foi quando Jesus disse isso. Parece que na minha cabeça, na minha mente santificada, eu vejo o diabo assim. Ele não podia falar isso. Ele fala isso, ele acaba comigo. Porque desde o pecado, a morte alcança todo mundo. Mas Jesus, que está fora do território mortal, ele diz: a minha vida ninguém tira, eu dou. O que ele está dizendo? Eu só vou quando eu quiser. Acabou. Eu só vou. Pastor, é claro que foi Jesus. Sim. O conhecimento que eu tenho acerca das verdades de Deus sobre a minha vida me dá garantia de continuar. Por que Pedro sabia que estava prestes a ir embora? Por que Paulo sabia, estou prestes a deixar esse tabernáculo? Está falando, estou já indo embora. E minha vontade era ter ido antes, mas não fui por causa de vocês. Por que nós sofremos tanto nos velórios, irmão? Por que os velórios de crente não é diferente dos velórios dos outros?
porque a gente não tem entendimento de eternidade. Nós não sabemos o que é ser vencedor. Irmãos, presta atenção, presta atenção. Creia você no que eu vou falar ou não. Se nós entendermos, se nós alcançarmos o centro da vontade de Deus para as nossas vidas, você não vai embora antes, nem aqui, nem com o vírus da China. Pastor, mas teve gente, pastor, eu não tenho nada a ver com ninguém. Eu não tenho nada a ver nem com você nesse aspecto, tem a ver comigo. Eu não tenho nada a ver com a fé da minha esposa. E de uns anos para cá, nem com a fé da minha filha. Ela já cresceu, agora ela precisa andar na fé dela. Eu oro pela minha esposa, eu oro pela minha filha, eu oro por você. Mas você precisa encontrar seu lugar em Deus. O que você acredita, pastor? Eu não morro um dia antes, mas também não vou um dia depois. Acabou, eu preciso me estabelecer no lugar e ponto final. Peraí, pastor, eu estou no meio de uma situação, mas pelo que eu sei, eu não vou morrer agora. Ô trem, se você não vai morrer agora, por que você não faz uma festa? Por que você não vai morrer agora? Essa situação vai ser resolvida. E se Deus não muda, esse troço vai ter que mudar na sua vida. Se Deus não muda, isso vai ter que mudar. É isso que eu preciso entender. Eu preciso me estabelecer sobre a verdade de Deus, não sobre a verdade da terra. Eu preciso me estabelecer sobre a verdade do que Deus diz, não como eu estou me sentindo hoje. Hoje eu estou mal. Bateu um desânimo. Sim, eu respeito, eu entendo. Eu só quero saber se você está desanimando para morrer, ou se você não vai morrer agora. Se você está desanimando para morrer, irmãos, já vai e compra o caixão. Mas se você não está desanimado para morrer, o que adianta continuar desanimado? Pastor, eu estou pensando em desistir. Você está pensando em desistir, vai fazer o que da vida? Mas como é que eu vou desistir de algo, irmão, se eu não tenho para onde ir, ou para quem ir? Eu não tenho outra coisa a fazer da minha vida. Eu preciso aprender a viver, irmãos, a partir da minha natureza espiritual. Eu preciso entender que não é simplesmente a palavra escrita, é a palavra viva de Deus no meu coração. O problema, irmãos, é que nós estamos formatados. O problema é que aquilo que nós achamos que são verdades, são prisões nas nossas vidas. O problema é que nós não entendemos uma fé de acesso, nós temos uma fé de espera. Nós ainda temos uma fé do antigo pacto, uma fé que crê nas promessas. A fé do novo pacto não crê nas promessas. A fé do novo pacto é a fé que crê em fatos. Está feito, fui curado, fui abençoado, fui salvo. O pecado não tem mais domínio, nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus. Pastor, mas eu pequei hoje. Confesse, a Bíblia diz: se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo. Depois de confessar, tenha coragem de dizer: Pai, obrigado, eu acabei de receber o seu perdão e estou tranquilo. Por que você faz isso? Para que o diabo não venha tocar no assunto comigo de novo. O diabo, acabei de reconhecer, de agradecer, que já estamos resolvidos, eu e o pai estamos bem. Eu estava criando um argumento no relacionamento, fui lá, pedi perdão e agradeci, porque agora eu estou perdoado. Porque eu peço perdão, irmão, depois eu agradeço, eu tenho certeza que Ele perdoou. Como é que você sabe? Se confessar o vosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado. Pronto, se eu pedir perdão e agora eu tenho certeza que Ele me perdoou, o que eu faço? Obrigado. Estamos bem? Tudo certo? Amém, Pai, obrigado. Firme, né? Obrigado, Pai. Acabou. É que eu fiz, não sei, eu acho que eu fiz. Trem você já fez. Ficar remoendo o que você já fez não tira você do lugar. O que tira você do lugar é quando você sai do que você fez e entra no que Cristo fez. Eu vou entrar no que Cristo fez, acabou. O diabo diz que eu sou pecador, Jesus diz que eu sou santo. Eu preciso decidir no que eu vou crer.
Abra comigo Colossenses capítulo 3. Pastor, vai chegar um dia, eu tenho certeza que tudo vai ficar bem na minha vida. Sim, vai. Quando você morrer, tudo vai ficar bem. Vai ficar bem até para quem não aguentava você, porque você foi embora, agora estamos livres de você. Eu vi uma história de um pastor, irmãos, de dois irmãos que viviam discutindo dentro da igreja. Um dia o irmão foi falar para o pastor de novo sobre a situação daquele irmão. O pastor falou assim: olha, se Deus quiser mais uns anos, a terra está livre de vocês dois, e a gente também, e vai estar todo mundo bem. Fica tranquilo, irmão, mais um pouco a terra está livre de você, e a gente também. É que a gente insiste em viver algumas coisas como se a gente fosse viver aqui a eternidade, e a gente decide não resolver isso. A gente está sempre transferindo a culpa para alguém. Para o meu pai, tem gente que o pai já morreu faz 10 anos, mas ainda a culpa é do pai. Escuta, você está culpando alguém que nem sabe mais o que fez. E você, nessa culpa sobre o seu pai, está se matando, está deixando de viver. É que meu pai fez isso. E seu pai já foi embora, a terra já acabou com ele. Está acabando com você porque você não entendeu. Irmãos, eu tinha uma tia que ela foi morrendo aos pedaços. Não tem aquele negócio de bolo amor aos pedaços? Eu tinha uma tia que ela foi morrendo aos pedaços. Ela foi sendo enterrada à prestação, igual Casa Bahia. Ela tinha uma amiga, muita amiga do Satanás, que um dia ela chegou em casa, o marido dela estava na cama com a amiga dela. Mas ela era doente pelo marido. Ela perdoou o marido, mas nunca perdoou a amiga. Na minha cabeça eu sempre achei que aquela mulher colocou uma arma na cabeça do meu tio e levou ele para a cama forçado, porque a minha tia perdoou o marido, mas nunca perdoou a mulher. E ela dizia: eu morro, mas não perdoo. E foi assim. Foram cortando o dedo, foram cortando o pé, foram cortando canela. Ela foi enterrada aos pedaços e nunca perdoou. Eu vou ficar te carregando nas costas. Eu vou te perdoar e você não vai dormir comigo mais não. Eu vou te perdoar e você vai viver a sua vida. Eu não vou ficar te carregando nas costas não. Eu tenho minha vida para viver. Quer se vingar? Perdoe. Ei, você não vai andar comigo direto não. Porque quando você não perdoa, essa pessoa muda na sua garupa, fica com você o tempo todo. Sai dessa vida, cara. Ei, você só tem essa. Ou você seja intenso, cara, faça história. Ou faça alguma coisa para a próxima geração. Saia desse mundinho que você tem. Para de ser vítima. Eu sou fruto do sonho de Deus. Deus tem um propósito na minha vida. Eu não posso ficar amarrado com você não. Irmãos, aí eu gosto da música Caminhando Eu Vou para Canaã. Nessa hora eu gosto. Se você não vai, não impeça a mim. Eu estou indo. Eu não posso ficar amarrado com alguém que não quer ir. Quem tem entendimento de propósito, irmãos, não perde tempo com coisas que não vai fazer diferença. Pastor, o senhor parece assim que o senhor descarta as pessoas. Não é que descarta, eu preciso ser prático, irmãos. Porque quando você sofre muito pelo que perdeu, você deixa de dar valor a quem você é. Quem insiste em sofrer muito tempo pela perda, desvaloriza quem é. Porque você está sofrendo pelo que perdeu, mas não reconhece o valor que você tem. Por isso o outro lado também te perdeu. Se eu perdi você, você também me perdeu. O que você acha disso? Eu estou sofrendo pelo que eu perdi, e desconhecendo o valor que eu tenho. Meu marido me deixou, foi embora. Vai trabalhar, faz funilaria, pintura, vai para a academia, fica bonita e depois põe uma foto.
escreva embaixo, olha o que ele fez comigo. Aí alguém vai te perguntar, quem? Deus? Não, meu marido, quando ele foi embora, ele me deixou assim. Eu fui liberto. Irmãos, tem coisa que você não perde, foi um livramento. O problema é que você não sabe quem você é. A gente passa muito tempo no buraco, irmão. A gente passa muito tempo vivendo a mesma coisa. Eu preciso viver a partir do que Deus tem. Irmãos, cada dia perdido é irrecuperável. O que você perdeu, você não recupera mais a nível de tempo. O perdão você alcança até na última hora. Mas o tempo perdido, nunca mais se recupera. Semana eu estava ouvindo um pastor, sabe o que ele disse? Tem gente que não fez nada em 2020. Para mim foi tão bom que eu fiz um filho. Você fala, pastor, que absurdo. Ou ele fez alguma coisa. Porque tem gente que pega a situação e justifica a situação para não fazer nada. Tem empresas que foram abertas em 2020. Teve gente que prosperou em 2020. E tem gente que morreu em 2020, e tem gente que está vivo, mas não tem expectativa nenhuma. Mas por quê? Porque cada um dá uma resposta de acordo com a verdade que tem. Quais são as suas verdades? Vamos ler. Filipenses capítulo 3, verso 1 e 2. Desculpa, Colossenses. Filipenses nós já lemos. Colossenses 3 e 1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Presta atenção. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha o que Paulo está dizendo. Busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto, ou seja, estabeleça uma mentalidade a partir do alto e não da terra. Busque as coisas do alto. Quando está falando de buscar as coisas, irmãos, não simplesmente está falando propriamente de coisas, está falando de entendimento de verdade. Pense nas coisas do alto. Qual é a crise que o céu está vivendo? É que a pandemia pegou os céus de surpresa? Você acha que tem alguma coisa que você não saiba, que Deus já não sabe? Será que não? Será que existe alguma coisa que você vai passar que Deus já não saiba? Peraí, Senhor. A tua vontade é boa, é agradável, ela é perfeita. Eu vou buscar a tua vontade sobre a minha vida. Eu vou buscar a tua vontade sobre a minha vida. Eu não vou viver, irmãos, esperando um dia melhor. Eu quero viver melhor a cada dia. Eu não posso estabelecer a minha vida sobre circunstância. Eu não posso estabelecer a minha vida, irmãos, sobre dias bons e dias maus. Por quê? Porque haverão dias bons e haverão dias maus. E nós não temos como mudar isso. Nós não gostamos dos dias maus, mas os dias maus nos revelam. Nós não gostamos das dificuldades, mas as dificuldades, irmãos, elas nos revelam. O grande problema, nós já estamos encerrando, o grande problema é que a gente pensa que a nossa cruz é de peroba, e a dos outros é de isopor. Irmãos, eu já vi irmãos discutindo com o outro, dizendo qual que a luta era maior. Não, isso daí não é nada não. O que eu estou passando
daí que você está passando é fichinha. Eles querem disputar quem está na desgraça maior. Eu quero vencer até na desgraça. Não, isso daí não é nada não. Menino, geralmente a mulher que fala para outra: menina, se você passasse, queria eu, já vi gente falando, queria eu passar o que você está passando. Vai só. Isso é um desrespeito com a desgraça do outro, irmão. Problema é problema, cara. O seu problema é o seu problema. Tem um peso para você. O Sidney passou um tempo, não foi, Sidney? Nós fomos visitar, o Marcos acompanhou. Uau! Terrível! Viveu o que ele passou. Agora eu vou dizer para ele, o dele foi fácil. Ou o meu é difícil. Ele sabe o que ele passou. Agora, irmãos, o que eu aprendi no meio do que eu passei? Aonde foi fundamentada a minha fé? Presta atenção. Chega uma hora que as coisas não te definem mais. Chega uma hora que o que você tem não te define mais. Chega uma hora que o que você tem já não te define mais. Até essa hora chegar, o que você tem é o que te define. Chega uma hora que você quer ser conhecido, quer viajar, quer viver isso. Eu já vivi isso. Chega uma hora, irmãos, que o que te define é o teu relacionamento com Deus, é o quanto da verdade de Deus está se tornando a sua verdade, é o quanto do caráter de Cristo está sendo o meu caráter, é o quanto da pureza e da simplicidade de Cristo está sendo formada em mim. É quando eu começo a entender que o cristianismo não é acerca de mim, é acerca de Cristo. O que o senhor quer dizer nessa noite, pastor? Ou nós aprendemos a viver assentado na posição que temos em Cristo Jesus, ou se prepara para sofrer igual o sovaco de aleijado. Ou você se estabelece no lugar e todos os dias você diz: Senhor, Tu és a minha resposta, Tu és o meu milagre, Tu és a minha verdade. Você está em Deus, vai vir solução para esse problema financeiro. Você está em Deus, essa doença vai ter que ir embora. Você está em Deus, tua família vai ser salva. Você está em Deus, a porta vai ter que abrir. Por que vai ter que abrir? Porque Ele é a porta. Quando eu falo vai ter que abrir, não é que eu estou ordenando a Ele nada, irmãos. Por que ela vai abrir? Porque Ele é a porta. Abra comigo, nós já estamos encerrando. Mateus 6. Mateus 6. Aleluia. Eu gostaria de ler a partir do 25, mas eu penso que para nós entendermos a partir do 25, a gente precisa ler o 24. Senão a gente não entende por que Jesus está falando no 25. Olha o Mateus 6, 24, o que ele está dizendo? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso o quê? Por causa desses senhores, por causa dessas coisas, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Você está entendendo? Por isso. Imagine que eu chego para o Régio do nada e falo: Régio, por isso. Aí o Régio fala: por isso o quê, pastor? Você chegou com uma conversa, por isso. O por isso significa que já tinha algo em andamento. Amém? Dá para entender isso? Então Jesus está falando sobre Mamon, sobre tudo isso. Está dizendo: olha, por isso vos digo.
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha só, irmãos, olha que pancada isso aqui. 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O que é Senhor na minha vida? O que governa? A autoridade que você tem não está no que você sabe. A autoridade que você tem está no que você governa. A autoridade que eu tenho não está no que eu sei, está no que eu governo. Pastor, e o que eu governo? O que eu dou destino, o que eu dou direção. O que eu não consigo dar destino e direção, eu não tenho governo. Quando eu governo meu corpo, eu decido o que eu vou comer. Quando eu governo meu corpo, eu decido o quanto eu vou dormir. Eu estou dando só um exemplo. O que eu sei não é o que eu governo. Agora, eu tenho autoridade sobre o que eu governo. Eu posso ter dinheiro e não quer dizer, irmãos, que eu tenho autoridade sobre ele. Eu tenho autoridade sobre aquilo que eu dou direção, sobre aquilo que eu dou destino. Tem coisas que nós achamos que nós temos, mas na verdade aquilo nos tem. O que eu tenho é o que eu decido o que eu vou fazer com ele. O que me tem é ele que decide o que eu faço. Tem gente que não quer ter mais um filho por causa do custo que custa um filho. Sabe o que é isso, irmão? Isso é medo. Você não quer ter um filho junto a mais porque você não tem sonho disso, é uma coisa. Você não quer comer de sustento, isso é incredulidade. Quer dizer, se eu tivesse dinheiro, eu queria realizar meu sonho de ter mais um filho. Mas como Mamon me governa, eu não posso ter. Tem gente que não quer ter um carro novo, irmão, para não pagar IPVA. Eu vou dar dinheiro para o governo? Não, anda com carro velho. Não dá dinheiro para ele, não. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é mentalidade. Esses dias eu falei para um parente nosso, parente da Andréia, falei: não usa não, quando você morrer deixa aí que a gente vai gastar tudo. Não usa não, pode deixar que a gente vai gastar com força. Eu não vou num restaurante, olha o tanto que custa. Deixa aí, quando você morrer tua mulher vai usar para casar com outro. Eu não sou a favor do desperdício, mas você precisa entender o que é gasto e o que é investimento. Mas suba, irmãos, suba, sobe o seu nível de entendimento. Decida crer, Cleito, decida crer no que Deus
tem sobre a sua vida. Deixa eu te falar, como vai ser esse ano, eu creio que vai ser bom para quem estiver em Cristo. Deixa eu trabalhar melhor isso daqui. Os próximos dias, os próximos anos não vai ser bom para todos, mas vai ser bom para alguns. Para quem? Para quem está em Cristo. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso deitar e o nosso levantar. Ele é a certeza presente, a garantia futura. Não vai ser bom para todo mundo, irmãos, porque os dias são maus, mas vai ser bom para aqueles que estão em Cristo. Vamos colocar de pé. Aleluia. Você pode fechar os teus olhos. Sabe o que é que nós precisamos, irmãos? Ser libertos das nossas verdades. E precisamos abraçar as verdades de Deus. Feche teus olhos. Aleluia. Oh, randaralamassondara. Vamos. Se abra ao Senhor, se renda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. A tua verdade tem o poder de cancelar as mentiras das nossas vidas. A tua verdade, Senhor, quebra fortalezas, quebra sofismas. Randaralabacandarabassou. Riandaralabacandarabassou. Vamos, vamos, vamos. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia. Pega tuas mãos, pega tuas mãos e declare. Pega as tuas mãos! Pega as tuas mãos! A
que eu sinto, o ar que eu respiro. Só penso em você. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Aleluia! Aleluia! Toda a criação a cantar. Aleluia! Toda a criação te louva. Aleluia! 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 Toda a criação a cantar. Aleluia! Toda a criação te louva. Aleluia! 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 Toda a criação a cantar. Aleluia! Toda a criação te louva. Pega tuas mãos para Ele. Pega tuas mãos para Ele. O adore. O adore. O adore. O adore. O adore. Do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia! Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Tudo que eu vejo faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Tudo que eu vejo, tudo que eu vejo me faz lembrar você. Tudo, 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 tudo. Sim. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Olhe para mim. Olhe para mim. Quando Deus decidiu morar em você através de Jesus, Ele sabia o que você tinha e o que você não tinha.
Escute o que ele te diz: o que você não tem, eu tenho o suficiente para você. Nas tuas fraquezas eu sou a tua força. O que você não pode, eu sou todo poderoso para fazer. No que você não tem, eu tenho o suficiente para a sua vida, diz o Senhor. Nos seus pecados, eu sou a sua santidade. Nas suas fraquezas, eu sou a sua força. Naquilo que você cai, eu te levanto, diz o Senhor. Eu não te chamei porque você é bom, eu te chamei porque eu sou bom o suficiente para mudar você, diz o Senhor. O que te falta, não falta em Deus. O que te falta, não falta em Deus. O que você não tem, Ele tem. O que você não pode, Ele pode. Pega as tuas mãos mais um pouco. Vamos. Talvez nós precisamos nos arrepender pela incredulidade, pela dúvida, pelo medo. Vamos, 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 vamos. A formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar. Vamos, vamos, suba! E ao seu soprar, posso ver criar a vida. Aleluia, aleluia. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva, Aleluia, aleluia, aleluia. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva, aleluia, aleluia. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva. tudo que eu vejo me faz lembrar você.
fôlego meu, é tudo teu, tudo teu, tudo teu. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Toda honra, toda glória, toda honra, toda glória seja dada a Jesus de Nazaré. Todo louvor, toda adoração, nós entregamos a Ti. Todo louvor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda honra, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Tudo é para Ti. Aleluia. Queridos, nesse ambiente, separe o seu dízimo, a sua oferta, as suas primícias, aquilo que você quer trazer ao Senhor nessa noite, com alegria no seu coração.